Seja muito bem-vindo a mais um Midcast das Galáxias, o encontro de estrelas brilhantes promovidos pela Nublu Intercâmbio e pela Internacionalize. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui comigo o Eduardo, que vocês já conhecem, e o Gustavo, que hoje é intercambista na Irlanda e vai nos trazer aqui um pouco das suas experiências vivendo fora do país e principalmente apresentar para vocês um novo destino. Vocês que já estão acostumados aí a pensar em fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, vamos entender hoje se a Irlanda também é uma boa opção. É um prazer te ter aqui conosco, Gustavo. Muito obrigado pelo seu tempo. Bora aí se conhecer um pouquinho mais, trocar essa ideia? Bora. Prazer é todo meu de estar aqui, poder contribuir com informações relevantes aí para quem pensa em mudar de vida, em buscar novas experiências. Bom, eu sou o Gustavo, eu tenho 34 anos, sou de São Paulo, sou casado, trabalhei por volta de uns 15 anos na área de TI, comecei mais focado na parte técnica, e com o tempo eu fui migrando para a parte de gestão, e após fazer uma visita à minha cunhada, que tinha vindo fazer intercâmbio na Irlanda, fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, eu e minha esposa, de buscar esse desafio, né, tentar sair um pouquinho da zona de conforto, e acabamos vindo para cá para viver essa experiência, que está sendo bem bacana. Era uma coisa que você já nutria há bastante tempo, Gustavo, a vontade de ter uma experiência internacional, ou ela surgiu mesmo quando você fez essa viagem? Ela surgiu após a viagem. Eu tinha muito na minha cabeça em ter algo bem concreto, né? Então, eu vinha me desenvolvendo a minha carreira no Brasil, então eu estava bem ciente do que eu queria. E depois que você vive uma nova experiência, uma nova cultura, né? Quando você observa como é, aí você começa a expandir os seus horizontes na sua mente, né? Então, depois que eu fiz essa viagem, eu comecei a pensar cada vez mais e me planejar para concretizar esse sonho. Essa foi a sua primeira viagem internacional ou você já tinha feito outras viagens a passeio? Não, eu tinha viajado bastante pelo Brasil, né? Sempre gostei de viajar, minha esposa também. E aí, em 2018, minha cunhada veio fazer intercâmbio na Irlanda, em Cork, que é uma cidade um pouquinho menor, e a gente veio visitar ela próximo do Natal. A gente ficou uns 20 dias. E aí foi nossa primeira experiência internacional. Então a gente foi para Cork, e nesse período que a gente ficou, a gente acabou indo para Paris também para conhecer. Então a gente acabou conhecendo mais um país. E depois que a gente voltou para o Brasil, a gente não viajou mais para fora. Só agora quando a gente decidiu realmente vir para estudar, né? Não como turista. Legal. Essa é uma questão que a gente vê com bastante frequência, esse relato, né? Pessoas que já estão ali com algum nível de construção de carreira de pleno para de sênior para pleno ali, né? Já tem uma carreira bem deslanchada e aí tem um contato internacional e tem essa expansão de horizontes e começa a ver outras possibilidades aí. A pulguinha fica mesmo ali atrás da orelha com essa vontade Fica. de viver fora, né? Principalmente quando a gente vê as grandes discrepâncias, né? De desenvolvimento, de estrutura do país, é normal. Isso acontece bastante mesmo. Então isso foi lá para 2018, você estava falando, né? Foi para Irlanda Isso, no conhecer. finalzinho de 2018. E quando voltou, já voltou decidido a ter essa experiência profissional, essa experiência de estudar fora do país depois de um tempo ali. Sim, aí comecei a Começou a conversar mover os bastante. pauzinhos para fazer isso acontecer. Sim, pensar como seria se a gente fosse para estudar, para dar uma melhorada no inglês, né? Que esse era o foco principal, melhorar o inglês. Acho que a melhor forma é você tendo essa imersão na língua inglesa, né? E também de sair um pouco da zona de conforto, né? Eu estava já praticamente 15 anos trabalhando na mesma área. Minha esposa já ia fazer 7 anos também trabalhando na área dela. Então a gente queria dar uma mudada, né? O foco principal é aprender inglês e conhecer, ter uma facilidade grande de conhecer novos países, novas culturas, né? Então abriu ainda mais o horizonte. Então isso fez com... sabe aquela ideia de ter um ano sabático? Só que estudando e conhecendo. Essa foi a ideia que ficou matutando na nossa cabeça.
vou fazer uma última pergunta antes de passar pro Edu, hein? Foi muito Eu só tô difícil. com medo, não sei se vocês estão me ouvindo bem. Você tá assim. Depois de 15 anos do mesmo trabalho, eu acho que deve ser bastante difícil. Pelo menos eu imagino que seja tomar a decisão de sair, sabe? Chegar lá no chefe e falar, ó, cara, eu vou sair desse negócio aqui que tá seguro, garantido, tem meus benefícios. Foi muito difícil tomar essa decisão, Gustavo? Ah, foi. Acho que até mesmo o que sempre foi um empecilho foi essa barreira, né? De você, do desconhecido. Como será que vai ser eu largar tudo que eu tenho aqui, o que eu construí, eu conheço, lugar que é familiar, eu tenho minha rede de apoio próxima a mim, e largar tudo, né? Então, isso foi difícil, mas conversando com a minha esposa, com a minha cunhada, a gente foi meio que tirando essas travas, né? E pensando, o pior que pode acontecer é a gente ir para lá, ter a experiência no inglês que a gente quer, conhecer o que a gente quer e voltar para o Brasil e começar tudo de novo, né? Então, a gente meio que começou a pensar, a pior experiência que pode ter é a gente aproveitar 8 meses, a vida num país mínimo diferente. você volta falando inglês melhor, né? Sim. E isso para o mercado de trabalho no Brasil seria, com certeza, um ponto bastante importante para também sua retomada, né? No mercado que você trabalha na área de TI, o inglês é com certeza hoje um requisito obrigatório, mas é, claro, um diferencial que divide águas entre os profissionais que ganham a média do mercado e os que ganham muito acima da média do mercado, além dos certificados ali e especializações. Com certeza o inglês está ainda fazendo essa divisão de águas, né? Exatamente. Show de bola. Ô, Gustavo, talvez eu tô pulando uma pergunta aqui que vai lá na frente, mas é uma curiosidade. Vocês foram para aí e tal, hoje já estão há algum tempo. Vocês se imaginam voltando para o Brasil, com a bagagem do inglês, trabalhando em algum outro trabalho? Ou vocês não se imaginam mais, já querem construir a vida aí mesmo, continuar, ver oportunidades e continuar no país? Como que está o planejamento de vocês hoje, assim? Eu diria que ele vai mudando constantemente. Né? Inicialmente, a nossa ideia era vir para cá, ficar esses 8 meses e retornar para o Brasil. Até por ser uma experiência muito boa, mas a saudade bate, né? Da família, dos amigos. Então, a ideia era ficar 8 meses. Só que, praticamente, nesses 8 meses, a gente conseguiu dar uma boa estruturada aqui na nossa vida, né? Em relação à casa, à escola, a trabalho. Então, a gente decidiu permanecer por mais 8 meses, porque quando a gente saiu, eu e a minha esposa, a gente está comprando um apartamento que vai ficar pronto em 2024. Então, nossa ideia, enquanto está sendo construído, a gente vai ter essa experiência e depois a gente retorna para o Brasil. Mas pode ser que a gente fique mais 8 meses. A minha esposa e minha cunhada, elas estão vendo a questão de como tirar a cidadania europeia, então tem vários pontos aí que pode mudar no meio do caminho, né? Mas eu diria que está mais para ficar mais um tempo, né? Não vejo de forma definitiva, mas eu acredito que a gente vai estender um pouquinho aqui a nossa estadia. E quando vocês pensaram em intercâmbio, ir para esse passo de morar um tempo, estudar, vocês sempre pensaram na Irlanda por já ter o contato com a sua cunhada, ou vocês já tinham pensado em algum outro país, ou em algum outro momento, ou foi só nessa ida para a Irlanda que vocês tiveram experiência e pensaram, vamos fazer um intercâmbio aqui, vamos ficar um tempo lá, ou já teve outros destinos? Que tem a gente trabalha no Blue aqui bastante com o pessoal Estados Unidos, né? Primeiro lugar que o pessoal pede, pergunta, mas a gente também a gente tem visto também pessoas que perguntam sobre a Irlanda, né, Léo? Tá, um contato nosso direto aí com os clientes, pessoal que está cotando, fazer um intercâmbio, é Estados Unidos, se não der, Irlanda. A opção de vocês, número 1, sempre foi a Irlanda, ou vocês tinham outras opções também? Na verdade, quando a gente era mais novo, diria que aí uns 10 anos atrás, a gente já tinha pensado em intercâmbio,
né, de uma curta duração, 3 a 4 meses, Estados Unidos ou Canadá, em primeira vista. Só que hoje eu vejo que se você quer fazer um intercâmbio, a Irlanda acaba sendo um destino que é mais barato, é mais fácil de você se preparar financeiramente, apesar de algumas dificuldades que você encontra quando chega aqui, que muitas vezes você não está ciente que pode passar por isso, né? Mas como a minha cunhada já tinha ficado 8 meses, a gente meio que entendeu como que era morar numa casa compartilhada, como que era iniciar no mercado de trabalho naquelas profissões que são as mais requisitadas, né, para quem vem estudar, né, que é as profissões de porta de entrada, como que seria conciliar os estudos. Então, acabou meio que esclarecendo e por ser um destino um pouquinho mais barato também. Aí a gente decidiu pela Irlanda. Ah, show de bola. E quando vocês chegaram aí, vocês já tinham inglês legal ou passaram alguns perrengues por causa da língua? Ah, passa um pouquinho. Dá para se comunicar aquele inglês que você consegue se comunicar, mas você vê que falta um pouco de articulação, né? Por você não falar todo dia, né, não se expor tanto ao idioma quando você está no Brasil. Mas acho que vai ficando um pouquinho natural, né? É óbvio que precisa melhorar bastante, mas com o dia a dia você acaba se vê pensando em inglês algumas coisas, né? Que talvez você estaria pensando na sua língua nativa e às vezes você acaba pensando em inglês. Então acho que isso aos pouquinhos vai ficando um pouquinho mais natural. E Legal. não acho que é uma dificuldade. Eu vejo pessoas que praticamente não conseguem falar, por exemplo, em sala de aula e trabalham sem problemas. Eu acho que se joga, né? Acho que a ideia é essa, é vir aqui, não ter vergonha e ir para cima, né? E como que é a sua rotina de estudos aí na Irlanda? São quantas horas, quantos dias que você estuda? De segunda a sexta, né? Tem o período que eu faço é o período da manhã, que a tarde é mais fácil, a tarde e a noite é mais fácil para você conseguir emprego. Então a aula começa às 9 horas e ela vai até 12h15. Você tem 15 minutinhos de break, que normalmente é entre 10 horas e 10h30. Então daria umas 15 horas, 16 horas de tudo por semana, né? Mais ou menos. Isso. E são 6 meses, né, de aulas. Isso e por 2 meses módulo. de holidays. Isso. É que, na verdade, não é por módulo. Quando você inicia, você faz um teste de nivelamento para saber em qual que é o seu level, né? E aí, a partir disso, você começa a ter as suas aulas e, periodicamente, você tem um novo teste para saber se você consegue avançar para um outro nível ou se você deve permanecer. Então, durante o curso, eu entrei no nível intermediário e finalizei no avançado no decorrer de 6 meses. Show. Vai de Então, por acordo isso que com o você seu falou progresso no que curso. é de 8 em 8 meses, no máximo 2 anos. Então, Isso. dali os 16 mais 8, 24 meses, né? No total, que são os 2 anos. Então, sempre estuda 6 meses e tem E férias tem de 2 de 2. férias. E nas Isso. férias pode trabalhar, se eu não me engano, é integral, né? É isso? Integral. Isso. E Quando você está quando não estudando, tá nas férias, você pode trabalhar meio período. legalmente falando, você pode trabalhar 20 horas quando você está estudando. São Ok. 20 horas semanais. E aí, nas suas férias, essas 20 horas podem se estender até 40 horas semanais. É Mas a comum que realidade é que se aqui faça a hora extra sem nenhum problema. é comum que faça. Eu diria que se você é, não vem com dinheiro suficiente para você passar os 8 meses sem ter a necessidade de trabalhar, com essas 20 horas semanais você não consegue se manter. As 20 horas não é suficiente, né? Não é suficiente. Porque o salário mínimo aí tá quanto, mais ou menos, Gu? O salário não está ruim comparado a outros países da Europa, como a Itália, por exemplo, que é muito baixo. Aqui o salário mínimo está em 10,50 €. Certo. E poder de compra aqui é bom, então você consegue comprar as coisas, apesar por causa da guerra da Ucrânia, principalmente, né, a gente teve um Tem aumento algumas aqui coisas que aumentaram o na custo, né? eletricidade, no gás, que aumentou bastante, mas o governo acaba dando alguns tipos de subsídio, né? Por exemplo, esse mês a gente já recebeu desconto na conta de luz, só que o problema chave aqui na Irlanda, quando vai falar de intercâmbio, é moradia, é acomodação. É extremamente caro. É um dos países da Europa que eu acho que é mais caro. Então a galera que tá indo vai com uma grana
E aí, meio que, tipo, enquanto, sei lá, leva a grana, sei lá, para 4 meses. E aí, enquanto eu trabalhar essas 20 horas nesses 4 meses, repõe essa grana, mas não repõe a grana inteira para fazer mais 4. Porque você Isso, não ganha o suficiente para arcar com as despesas. Então, ou você vai fazer essa hora extra, ou você vai acabar encerrando mesmo antes do período. Por causa que mesmo se exato. rachar a casa, essas coisas, é muito difícil, né? Porque hoje, se a gente for falar assim, né, num lugar que não seja no centro, mas também não seja muito afastado, um meio termo. A gente vai colocar aí que um quarto single, né, que é para uma pessoa, uma cama, que às vezes você acaba dividindo com 2, 3 pessoas desse quarto, se paga em média 600 a 650 euros. E você fazendo as 20 horas semanais, você ganha 800 euros. Então, você não vai ter o dinheiro suficiente para pagar suas contas, Vai para pagar faltar outras aluguel, para coisas, pagar né? comida, isso. Entendi, Ou você vai ver de entendi. uma forma muito apertada. Então, a maioria dos estudantes acaba fazendo, ou consegue, eu, por exemplo, eu trabalho em média 50 horas na semana, Legal. no meu trabalho. Outras pessoas acabam trabalhando em mais de um emprego. E aí Então, acaba computando essas horas. a Irlanda é um excelente destino para aprender inglês. É bacana porque você também consegue ganhar uma grana, mas não Sim. espere voltar com milhões acumulados durante o seu intercâmbio, certo? Você vai conseguir ali, se você for com a grana do intercâmbio inteiro, a grana que você pega a mais vai te possibilitar ali alguns lazeres extras, algumas extravagâncias, mas você não vai voltar nem com a mesma grana que você levou, talvez um pouco menos, talvez recupere um pouco ali do investimento, mas não é um país para ficar milionário. Talvez se você fazer uma trilha ali de, pô, depois tem como você estudar numa superior, começar a Uhum. subir, elevar o seu valor hora, aí talvez comece a ficar bacana. Mas enquanto você for um estudante, existe esse teto de 20 horas semanais ou fazer o por fora. Isso. Acho que assim, acho que depende. São dois fatores, né? Tem a questão de preparação, né? Do quanto você conseguiu se preparar para aquilo, e acho que também tem um pouco de sorte envolvida. Eu falo de sorte porque, por exemplo, quando a gente chegou aqui, a gente ficava numa casa minúscula, né? 3 pessoas, e a gente tinha pego o Airbnb. Né? 2 semanas estava dando em torno de 19 mil reais para você ficar nessa acomodação. E já no primeiro mês a gente conseguiu uma acomodação fixa que a gente está aqui até hoje, que é um contrato de 1 ano, que foi uma procura extensa ali, então isso facilitou muito a gente. Então, quando você já tem a sua casa fixa, você já consegue tirar todos os seus documentos que você precisa, e trabalho aqui eu acho que é bem mais fácil arrumar trabalho do que arrumar acomodação. Qualquer pessoa consegue Não arrumar um falta trabalho aqui. emprego, né? Só o mais Emprego não complexo é a falta. acomodação barata, né? Se tiver com a grana Isso. sobrando, com certeza acho. E aí, Legal. assim, nessa primeira renovação, né, nesses 8 meses, a gente conseguiu visitar 4 países, conseguiu viver bem, não passar perrengue e recuperar quase metade do que a gente investiu para estar aqui. Que legal. A sua esposa Então, também tem autorização de trabalho, Gustavo? Ou é só não, você, só estudante? todos aqui estamos como estudantes. Ah, então ela também estuda. Ela Que estuda. legal, que legal. Mas os acompanhantes normalmente, se não estudarem, você sabe dizer se teria autorização de trabalho ou não? Ou não existe a opção de uma pessoa sem estudar? Acho que não na Irlanda, né? Para trabalhar, as únicas opções que tem, né, é o visto Stamp 2, que é o de estudante, então estudando um curso de inglês ou Ok. fazendo um curso superior, ou o Stamp 4, que é o visto de trabalho, quando você já vem com Já vai esse direto visto com o que é trabalho. providenciado pela empresa, ou se você tiver cidadania europeia, Entendi. Show de bola. aí é permitido você trabalhar. Então é por isso que você talvez conviva na maioria das vezes com imigrantes que são casais ou solteiros. Dificilmente você vai Uhum. ver pessoas com família escolhendo a Irlanda como um destino, com filhos, É etc bem e tal. difícil, ainda mais pela questão Entendi. de acomodação, é bem difícil. Entendi. E o Show. trabalho para os intercambistas é trabalho mais informal, assim, Mais tem um braçal. mais braçal mesmo. Barista, kitchen porter, garçom, segurança.
Trabalhos de entrada, né? Trabalhos de entrada, isso. Não, é que é legal falar isso porque o pessoal tem que ter em mente, que nem a gente fala lá no Blue, né? O cara vai ralar, né? Vai ralar. Intercambista sempre vai ralar, né? Sempre vai ralar. Ninguém vai começar naquela coisa ideal, até na moradia mesmo, né? O pessoal fica muito preocupado, vou morar onde? Meio que as coisas vão acontecendo, né? No intercâmbio. Como no caso de vocês, né? Claro, tem que ter um planejamento inicial, mas depois vai acontecendo, né? Legal. Difícil, a menos que você já venha com uma proposta de emprego, dificilmente você vai iniciar trabalhando aqui na mesma carreira que você tinha no Brasil, né? Então vai mudar bastante. Eu diria que até foi uma das questões que me fez tirar essa barreira para fazer o intercâmbio, porque como trabalhava na área de TI, na parte de suporte, principalmente durante a pandemia, era uma profissão bastante estressante. Então, é o que eu falava com a minha esposa. Bom, pelo menos indo para lá, a gente já sabe o tipo de profissão que a gente vai ter e a gente não vai precisar se estressar com mais nada, a não ser fazer o nosso trabalho, entrar no nosso horário, Fazer o seu e sair já e era, parar né? de se estressar. Então, isso foi até que contribuiu para pensar em ter pelo menos esse tempo, né? Desligar um pouquinho a chavinha dessa loucura e iniciar numa profissão que é cansativa, né? É um trabalho que gera bastante esforço, mas que não te estressa tanto. Apesar de tudo isso, você acha que hoje você vive um padrão de vida similar ao que você tinha no Brasil ou ainda é um downgrade? Tirando a questão de hoje não exercer um trabalho de liderança, etc e tal, mas estou falando, o pessoal tá mais preocupado com ter casa, ter carro, ter celular, ter ali um acesso a lazer normalmente. E hoje você tá melhor nesse sentido do que o Brasil ou tá parecido? Eu acho que tô melhor. Eu acho que tá melhor. Porque, em 8 meses, visitei 4 países diferentes que eu tinha vontade de conhecer, né? Super barato. Roupa, você compra roupa aqui, roupa boa, roupa de qualidade, é barato. Vou praticamente toda semana no cinema, é muito barato para você ir também. Celular, peguei um celular novo, também você acaba pagando a conta, que é o que você pagaria, 20 euros por mês, você consegue ter um aparelho bom, né, de qualidade, sem ter que pagar custos adicionais, não paga imposto, é baixíssimo. Tudo que você tem de desconto no seu salário, por exemplo, você recebe de volta do governo. Então, eu diria que aqui, mesmo você ganhando um salário baixo, mesmo uma profissão que é de entrada, você consegue viver bem. Você tem um poder de compra bom, mesmo com a inflação, né, com a alta dos preços por causa da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, mas você consegue viver bem. Desde que você consiga a sua casa definitiva, que é a maior dificuldade. Porque eu conheço alguns colegas de sala ou no trabalho que, às vezes, fica os 8 meses mudando de casa a cada 2 meses. Pulando de casa em casa. Então, aí você gasta muito dinheiro, porque sempre você tem que dar um depósito, né? Para você iniciar numa casa. Fora a questão do estresse, questão de trabalho. Então, se você chega, já consegue arrumar a sua casa, ficar tranquilo e se organizar, o resto você acho que vai naturalmente. Você diria que ter ido em grupo foi algo que facilitou esse processo para você? Foi. Tá já com uma galerinha junto, fechado, foi mais fácil do que estar sozinho e achar o grupo aí para conseguir pleitear uma casa, por exemplo? Sim, foi. Eu até falo com algumas pessoas quando elas estão procurando, porque como a gente é em 3, a gente conseguiu pegar um apartamento só pra gente. O valor para uma pessoa é um valor extremamente alto, mas se for dividir entre a gente é um valor justo, que às vezes a pessoa paga para dividir um quarto com 4 a 5 pessoas. Então a gente tem nossa privacidade aqui, é uma casa grande, numa localização boa, do lado da estação de trem, do lado do ponto de ônibus, né? Fica bem em frente à praia. Então facilitou porque a gente conseguia pagar esse valor. E como minha cunhada já tinha vindo para cá e ficou um tempo aqui antes, ela já tinha os documentos necessários também para ajudar na assinatura do contrato. Que é aquele problema, se você vai querer alugar uma casa por um período extenso, você tem que ter o PPS, que é um documento que você tira aqui depois que você está trabalhando, que
é equivalente a um CPF no Brasil, o seu visto, tempo de trabalho, né, Então, no olerite. começo é normal sofrer mesmo. Depois de um No tempo, você começo é normal sofrer. começa a ter esses documentos, esse histórico, e aí consegue, talvez, uma casa mais fixa, algo mais organizado para ter essa rotina, Isso. principalmente economizando. E aí você também precisa dar os depósitos quando você vai fazer esses contratos longos. Isso, mas você é como equivalente a um mês de aluguel, né? Então você paga esse mês o primeiro mês de aluguel para você entrar e mais um mês seria esse depósito, que ao final do contrato eles te devolvem. Isso Show. tanto se for por uma imobiliária ou se for direto com o dono da residência, que é o chamado landlord. Legal, que chegou, que legal. É uma opção bastante diferente, né? Porque a gente está acostumado aqui no dia a dia. A molecada que tá doida, assim, para ir para os Estados Unidos, vai muito por causa do poder de consumo. Eles têm uma expectativa de fato, acabar realizando trabalhos informais e acumular um capital grande, porque a gente sabe que nos Estados Unidos a hora tá um pouco elevada, né? A maioria dos locais ali a galera tá pegando 15, 16 dólares. E aí a molecada cachorro louco puxa 60 horas, 70 horas, 80 horas de trabalho semanal e faz uma graninha, né? Mas às vezes acaba chegando para a sala de aula sem nenhuma energia e não aprende. Aí passa 2, 3, 4 anos e se vê preso numa roda dos ratos ali, onde ele tá numa inércia de consumir, 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 e não consegue mais sair daquele padrão de vida, porque agora ele já tem um Dodge na garagem, né? Quer andar de carro novo, quer fazer viagens, bancar o escão pra galera, e aí acaba vivendo uma vida parecida com que ele viveria no Brasil para sempre, só que ele tem um carro bacana na garagem, né? Então, Mas esse aí esse daí é um grande desafio do intercambista, né? O cara que vai para outro país, de não achar que ele já é um americano, ele já é um irlandês, já é um inglês, ele ainda é um intercambista. Se ele quer caminhar ali naquele país, crescer, ele vai ter que se desenvolver em outras áreas, né? E idioma é a base, né? Se não tiver o idioma bem desenvolvido, não vai conseguir crescer. Pode até dominar outra profissão, porque muitas pessoas já vão para outro país com outra profissão, né? Com profissão formada aqui no Brasil, mas aí não domina o idioma, como é que vai conseguir, né? Se desenvolver. Alguma vez vocês, pelo menos que a gente está conversando aqui, né, Gustavo? Vejo que tu é um cara bem mais centrado. Assim, a gente tem vários perfis de intercambista. A gente sempre trabalha com gente aqui que já tem uma mentalidade, já tem um alvo, assim. Outros são meio que aleatório, né? A pessoa vai indo conforme a onda vai levando. Mas vocês sempre tiveram um planejamento, pelo menos mínimo, de aonde queriam chegar. Eu sei que tu falou no começo que as coisas vão se modificando, né? Mas, assim, pelo menos um objetivo maior que vocês estavam buscando, ou foi uma coisa que realmente, olha, o objetivo inicial é só aprender inglês, depois a gente vai ver o resto. Como que foi isso para vocês? Inicialmente, o foco principal era o inglês, né? A gente sentia essa necessidade aí de aprimorar o inglês e de viver novas experiências. Né, de realmente viver, sair um pouquinho daquela vida automática que você acorda segunda-feira, vai trabalhar 9 horas, volta às 18, aí no outro dia a mesma coisa, e parece que você vai vivendo naquele automático. Então, conhecer, né, viver um pouco mais, expandir os horizontes, conhecer outras culturas, isso era o que a gente queria fazer. Então, a gente veio se planejando. Então, a pandemia até ajudou, porque a nossa ideia era em 2020. E aí, quando estourou a pandemia, então a gente teve um tempo a mais para se preparar financeiramente, para pesquisar, para ver qual cidade que a gente queria ir. A gente estava muito em dúvida entre Cork ou Dublin. Então a gente teve esse tempo. A gente viu mais ou menos o quanto que a gente gastaria, começou a fazer as contas. Então a gente tentou, fez 2 contas: quanto seria ir com dinheiro justo e o quanto que a gente poderia levar para ter um pouquinho mais de tranquilidade. E acho que foi isso que ajudou a gente no começo, porque a gente gastou muito com o Airbnb no primeiro mês. Né? Então, a gente conseguiu traçar um plano e seguir ele
até aqui. Mas além do acesso a comprar coisas, tipo roupa, eletrodoméstico, eletroeletrônico, o acesso a passeios é algo que é tranquilo para quem trabalha um trabalho comum, ganha ali um salário mínimo, ir para um restaurante, ir para um passeio diferente. Porque aqui no Brasil a gente tem é um paralelo, né? A gente tem determinados passeios que, se a pessoa não tiver um poder aquisitivo X, ele não consegue acessar. A gente vê tipo, viajar uma vez por ano dentro do Brasil, não é para qualquer um. Exatamente. Não, e até determinados lugares, assim, coisas dentro da cidade mesmo, tu vê que tem nichos que é só um determinado tipo de grupo que consegue acessar, porque senão o custo é muito elevado, enquanto a gente vê que em outros países isso é diferente. Aí para vocês é tranquilo acessar outras coisas que vocês olham assim, poxa, talvez no Brasil isso aqui a gente não teria como acessar com o ganho que a gente tinha, enfim. Como que é aí? Eu acho que é tranquilo. É óbvio que tem lugares que acabam sendo para quem tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, mas ele não vai te impedir de fazer se você quiser. É aquela questão, se você trabalhar um dia de trabalho, você consegue frequentar um lugar que uma pessoa com poder aquisitivo maior frequenta, uma vez no mês, por exemplo. E questão de transporte aqui hoje está muito barato para você se locomover, seja de ônibus, de trem ou de luas, que é como se fosse um bondinho que anda no asfalto. A tarifa é de 90 minutos, você paga €1. Então você pode andar pela cidade. Dublin é uma cidade grande, vai comparado com outras cidades da Irlanda, né? Mas ainda assim é pequena comparado ao Brasil, por exemplo. Então você consegue, com €1, e conhecer 4, 5 praias. São extremamente bonitas. Por exemplo, 2, 3 meses atrás, quando a gente estava no verão, o pessoal saía da escola, vamos conhecer uma praia nova. Gasta €1, o restaurante é barato, para você ter uma refeição bacana, €20 você consegue ter, 20, €25. Então, tem galeria de arte, tem museu que é de graça. Então, você consegue ter acesso a um ambiente cultural vasto aqui, né? Estátuas que falam, né? Com o aplicativo, ela fala a história da cidade, para você conhecer um pouquinho da cultura aqui de Dublin. Então, é possível, você tem acesso, né? Você não precisa ter uma profissão muito superior para você frequentar lugares que outras pessoas frequentam. Por causa do poder aquisitivo é diferente, né? Aqui no Brasil hoje... Infraestrutura, não tem o que falar, segurança, então você consegue se locomover. É um lugar pequeno, então para você conhecer... por exemplo, teve um mês que a gente estava estudando, deu um final de semana, a gente procurou na internet passagem aérea, a gente conseguiu ir para Bélgica por €20. Tipo um bate e volta no final de semana para Bélgica. Aí eu peguei minha folga, falei, vou precisar de 3 dias de folga. Desses 3 dias a gente foi para Bélgica, ficou um tempo lá e depois voltou. Que legal. Que legal. E no Brasil, é o que você falou, para você conhecer um outro estado, você acaba gastando muito dinheiro. Esse final de semana eu fui dar uma caminhada no Parque Ibirapuera e tava muito cheio, muito cheio. E a gente sabe que não cabe tudo aquilo de carro lá, então é uma galera que tá indo de transporte público. E o bilhete eu acho que tá R$5 aqui em São Paulo. Então só pra tu ir, já vai 1 hora de trabalho de quem tá trabalhando com salário mínimo. E voltar 2 horas. Se o cara vai levar a família inteira, ele já vai passar um dia inteiro trabalhando só para pagar o transporte. Se a galera quiser pegar um McDonald's na volta, pode colocar quase 3 ou 4 dias aí tranquilo de trabalho para pagar o quê? Uma ida no Ibirapuera para andar e pegar um Mac na volta da promoção. Porque se for pegar um lanche caro, cada lanche caro dá 2 dias de trabalho. Então o poder aquisitivo é bastante diferente, né? A gente sabe que essa é uma mínima que é muito comum na Europa, nos Estados Unidos, né? O poder aquisitivo no Canadá é muito diferente do que no Brasil. E aí, pessoas que têm, muitas vezes, aí, profissões de início de carreira, de porta de entrada no mercado profissional, conseguem ali viver minimamente
uma boa vida. Como é que funciona a saúde aí para vocês, Gustavo? O intercambista tem acesso ao sistema de saúde público? Existe Aqui, sistema de saúde público? Existe, só que, pelo que falando, né, isso eu já falei com professores e com o pessoal que eu trabalho, né, que é daqui. Eles falam que é horrível. Para você ter saúde, você tem que pagar. E é extremamente caro. Então, se você consegue, é como se fosse um médico da família, que você liga, né, para ter algum tipo de consulta. Mas quando você vem para cá, você tem que ter um seguro-saúde. É obrigatório para você entrar no país. Só que você só pode usar se você estiver literalmente morrendo. Então, se você está com uma gripezinha, está com mal-estar, você não consegue ser atendido por esse serviço. Você vai ter que pagar e você vai pagar caro. Tenso. Então, não tá proibido ficar doente. É muito ruim. Não pode ficar doente, né? Não pode ficar doente, tá proibido. Mas na farmácia rola de comprar um remédiozinho, porque também não rola comprar. Tipo, o básico na farmácia. Básico do básico, um remédio para gripe você compra. Sem precisar de receita. Mas se for um antibiótico, por exemplo, aí você já não consegue. Não pode quebrar um braço, tem que ser controlado, né? Se você quebrar, você está coberto pelo seguro-saúde. Mas é só em questão desse sentido. Quebrou um braço, alguma coisa que seja realmente grave, né? Não um negocinho ali do dia a dia, né? Dor de cabeça, fala, tô de boa. Ficar doente, tem que ficar doente de verdade. Não dá pra ligar pro chefe e falar que você tá doente. Exatamente. Todo mundo que faz intercâmbio trabalha aí, Gustavo, ou você vê um ou outro que tá naquela realidade mais dos pais estão pagando, pelo menos assim na nossa faixa etária, eu acho que a grande maioria acaba trabalhando, né? A maioria trabalha. Eu conheci uma pessoa na minha escola que ele veio, a ideia dele era vir para conhecer a Europa. Então ele trabalhava, mas ele passou os 8 meses viajando tudo que é país que ele pôde viajar pela Europa. Então ele trabalhava eventualmente, mas não tinha aquela rotina, preciso trabalhar para pagar meu aluguel. Ele já veio programado para conhecer a Europa. Mas foi uma exceção. Na maioria dos casos, todo mundo tá trabalhando. Legal. Você recomenda, então, a Irlanda? Já dá para falar que valeu a pena? Dá. A gente fala pela experiência que a gente teve, né? Pela minha, da minha esposa, da minha cunhada, de alguns colegas que eu fiz durante esse tempo aqui, né, estudando, valeu a pena, né? A gente está conseguindo alcançar os objetivos que a gente tinha quando a gente decidiu vir. Muitas vezes você vê situações de pessoas que vêm e acabam não conseguindo arrumar casa, às vezes até tem o dinheiro, mas não tem vaga, então acaba tendo que adiar, né, desistir desse sonho. Então é uma experiência muito pessoal. Eu diria que valeu a pena, né? Você tem que se planejar muito bem, porque para você vir para cá, para você ficar esses 8 meses como estudante, o governo ele pede que você comprove 3.000 euros para que você consiga se manter durante esses 8 meses. Mas a gente sabe que esses 3.000 euros não é suficiente. Então você vai ter que trabalhar mais de 20 horas. Então você tem que estar disposto a enfrentar esse desafio, né? Você tem que ter resiliência para conseguir passar esses obstáculos. E vai ser uma vida bem corrida. Você vai ter que estudar, você tem que ter 85% de presença nas suas aulas, senão seu visto pode ser negado. Né? As escolas ela têm um sistema de comunicação com a imigração, então é um requisito que você cumpra 85% de presença nas aulas, né? Que esse é o intuito do estudante, e vai ter que trabalhar bastante, mas dá para você conciliar também o lazer, se divertir, conhecer outros lugares, mesmo com essa vida corrida. Show. Cara, eu tava com uma pergunta na ponta da língua, e aí, tipo assim, ela foi... lembrei, você tava falando da escola, dos requisitos. É muito complexo, você diria, o processo de solicitação de visto? É algo que as pessoas costumam cometer falhas, erros, ter problemas? Ou é algo, tranquilão, é só ir lá, preenche, pega informação na internet? Como que você classificaria aí? Não, eu acho que você contou com o auxílio de alguém para fazer seu processo? Como é que foi? Não, acho que foi bem tranquilo, mas o que auxiliou a gente bastante na questão, por exemplo, do visto, que quando você chega aqui na Irlanda, né, e você
comprova lá na imigração que você veio para estudar, que você vai ter uma residência, etc. e tal, você tem 3 meses para permanecer, que é o visto de turista, né? E ele pode se estender aí a 8 meses, que é o visto de estudante. Aí você tem que se planejar para tirar o seu visto. O maior problema não é o processo que é burocrático, mas a fila, porque a Irlanda vem recebendo muito, muito estrangeiro. Então, quando eu vim para cá, eu já consegui fazer o meu agendamento antes de chegar no país, um mês antes. Então, eu cheguei, na semana seguinte, eu já tinha entrevista para fazer o meu visto. E eu tinha pessoas na minha sala que conseguiram tirar o visto depois de 3 meses que já estavam morando aqui, por causa da fila para o agendamento. Mas não é difícil. Eu acho que uma coisa que, para a gente que tá acostumado no Brasil, principalmente nessa área mais tecnológica, a gente acaba achando afinidade com o computador, essas coisas. A gente acaba achando meio arcaico que muita coisa é por correspondência para sua casa. Então, você, por exemplo, você vai abrir uma conta no banco. Em 6 dias eles mandam um cartão para você no seu endereço. Depois, mais em uma semana, eles te mandam a sua senha. Depois, a outra semana, te mandam um código de acesso para você conseguir acessar sua conta. Isso é tudo via correspondência. O que PPS, que é o né, número cara? que você precisa para você trabalhar e tudo mais, também ele demora para chegar esse número, vai por correspondência para sua casa. Aí você vai criar uma senha no site, você tem que receber uma contrassenha via correio também. Então são... Mas tem uma diferença aí, né, Léo? Que o Gustavo comentou aqui, que ele foi como turista e depois tu pediu o visto de estudante na Irlanda. Todo mundo entra como turista, já fui como estudante, mas como que se você não tirar não, é que assim que você chega na Irlanda, você já tem o direito de ficar 3 meses. Sim. Né, quando eles carimbam o seu passaporte. Só que quando você já vem com a documentação, né, que você tem a carta da escola, né, e tudo mais, eles já carimbam o seu passaporte, que você pode ficar até 8 meses. Só que não necessariamente você tem o visto, também, você ainda né? tem que fazer o visto, você tem que comprovar os 3 mil euros, você tem que ter uma entrevista com o oficial da guarda, tirar foto, fazer tudo bonitinho. Isso é possível fazer já dentro, né? Brasil. Tanto lá quanto daqui dá para deixar organizado. Você só não pega o visto no Brasil nunca, né? É sempre a hora que chega aí, passa pela imigração e tem esse processo para pegar o visto na mão. E nesses 2 meses que tu tem de férias, se quiser vir para o Brasil, uns dias tu pode vir e voltar depois tranquilo. Pode. Você pode, você tirou o visto, o que a gente faz, né? Porque às vezes o pessoal fica com medo, né? Vou sair do país para entrar, como que vai ser na imigração? Eles podem negar a minha entrada e tudo mais. Então, você está aqui, você tirou o seu visto, você vai ganhar um cartão, né, com a sua foto, como se fosse um RG. Ali tem qual a categoria do seu visto, qual é o período que você pode permanecer no país, então você viaja para outro país. Quando você vai entrar, você só mostra aquilo e fala, estudante, tudo bem, não tem problema nenhum, você consegue... Sem burocracia. Talvez agora, é muito comum que esses países sejam mais abertos, né? E aí começa a inundar. Aí quando começa a inundar, começa a subir a régua, né? A burocracia, né? Só brasileiro que você tem visto ir para aí ou tem outros países também procurando? Você falou, pô, Léo, tá lotado. Quem mais tá indo bastante que você tem visto? O que eu mais vejo, que eu tenho mais contato assim, na escola é brasileiro, mexicano. Tem bastante gente da Turquia agora, mas na minha última sala eu tinha aluno da Coreia do Sul, da Mongólia, do México, Costa Rica. Bem variado, né? Um mix. A maioria é brasileiro, isso aí é fato. A maioria é brasileiro. Toda sala você vai ver brasileiro. E mexicano, né? Países da América Latina, se você vê bastante. E o que eu comecei a ver de uns tempos para cá foi pessoas da Turquia. Não, é legal, só questionei sobre a mudança ali, porque é legal que a diferença que tem para o pessoal que vai para os Estados Unidos com turista, né? Se faz a mudança de status, não tem o visto, e daí não consegue sair do país, está preso no país enquanto ao status ali. Aí tem essa diferença na Europa, né? Na Irlanda, é legal. As férias necessariamente é sempre no final dos 6 meses? Não, a partir do momento, eu acho que depois que você completa 2 meses,
Já dá você pra pegar. consegue requisitar até 2 semanas de férias. E Então, paga-se a escola durante as férias. na verdade, você paga o valor integral da escola antes de você iniciar o curso. Ah, já tem que pagar tudo. Outra Isso. diferença Então, bastante primeiro dia de importante. aula, a sua escola já tem que estar paga. Que legal. Tem muitas diferenças entre os processos de intercâmbio no Brasil, nos Estados Unidos, com a Irlanda, o mesmo vale para o Canadá, para Nova Zelândia. A pessoa que está se planejando para fazer isso precisa pesquisar bastante. A internet está cheio de informação sobre isso. Tem que só tomar cuidado com as fontes, né? Para você estar sempre consumindo conteúdo de qualidade e fugir das roubadas, porque tem opiniões diferentes. Tem gente que vai falar que Dublin, pô, é loucura, não compensa mais. Vai para Cork ou para outro lugar por causa dessa questão dos imóveis, por exemplo. Isso. Aí Em Cork, vai, por tem. exemplo, é bem mais barato, é uma cidade menor, então talvez é mais fácil de você conseguir se acomodar lá. Isso Tem é tudo isso. verdade. Show! A gente está se encaminhando pro final. Eu queria encerrar te fazendo uma pergunta, Gustavo. Foi muito bacana conversar contigo. Acho que tem esse assunto tem, assim, é um assunto muito amplo, né? A gente não consegue abordar tudo, mas já deu para entender que se você é solteiro ou casal e tá procurando fazer o intercâmbio, Nova Zelândia é uma boa opção. A gente percebe que tem um baixo requisito burocrático para começar, é mais uma questão de planejamento financeiro, mas é para quem está afim de ir ali degrau a degrau, se esforçando para buscar o resultado ali no planejamento de médio a longo prazo. A não ser que você tenha alguma coisa aqui muito certa no Brasil, que você vai, pega o inglês, volta e aplica aqui, já era, tá resolvido a questão, mas não é a realidade. Na verdade, acho que o caminho migratório para qualquer lugar que a gente vai não é. Até pessoas que vão direto com visto de trabalho vão enfrentar ali a conhecer o mercado de trabalho, ser respeitado, porque mesmo que você chegue como, sei lá, especialista e não sei o que lá, você é o especialista do Brasil, você não é o bambambam. Então sempre tem aquele período de adaptação. Qual conselho você daria para quem está se programando para ir fazer aí um intercâmbio no exterior, um intercâmbio na Irlanda? Eu acho que é vir com a mente aberta para novas experiências. Você já tem em mente que você vai viver uma vida totalmente diferente do que você vivia, né? Você nota muito isso andando na rua, né? Como as pessoas se comportam, elas se comportam de um jeito diferente. As coisas funcionam aqui. Acho que você acaba até tendo uma surpresa, né? O ônibus está falando que vai chegar em 5 minutos, ele chega em 5 minutos. É limpo. Eu trabalhei muito tempo saindo da Zona Sul de São Paulo e indo para o Tatuapé, pegando o metrô lotado. Então, mais de um metrô e sempre lotado. Aqui, você praticamente não anda em pé na condução. Então, você vai ter muita coisa boa, mas você tem que estar com a mente aberta para os desafios, para os famosos perrengues que você vai passar aqui. Se programar, estudar, ver se é isso que você quer. Pesquisa simples, como, por exemplo, o clima. É um clima que você vai conseguir suportar quando estiver no inverno. A gente está aqui para chegar no inverno e já está no finalzinho do outono, né, aqui, e 4 horas da tarde já está escuro. Então é bem diferente. Você acorda, está escuro, e quando você está chegando em casa já está escuro faz tempo, né? E ao contrário, no verão, acabava escurecendo lá para as 9, 10 horas da noite. Então você estudar como que é o clima para ver se você consegue se adaptar, se você vai se adaptar de uma forma fácil, porque isso interfere muito no seu dia a dia, né, na sua mente. Se planejar financeiramente, pensar o que você consegue fazer para distrair sua cabeça, né, quando você estiver na sua folga, ter algum hobby, alguma coisa que te distrai, que te mantenha, você consiga te manter focado, né? E uma vez que você decidir, né, bater o martelo que você vir com foco total para o que você está buscando, para você não ter uma experiência frustrada e pensar por que eu fui fazer aquilo, né? Nada deu certo do que eu vim fazer, então você tem que vir com esse foco. Acho que é isso que eu falaria. Show de bola. Não é melzinho na chupeta. Se você quer Não ficar de boa, fique em casa, de preferência na casa do papai, não paga as contas, que vai ser muito mais fácil, na verdade. Verdade.
Obrigado, Gustavo, pela sua presença aqui, por ter trocado essa ideia com a gente. Esse aqui foi mais um Mythcast das Galáxias. O encontro de estrelas brilhantes da Nubla Intercâmbio. Se você está aqui até agora, não esquece de se inscrever, deixar seu like e o seu comentário aqui no nosso canal. E na descrição desse vídeo você encontra links importantes para saber como é que a gente pode te ajudar a, inclusive, quem sabe daqui a pouco, realizar um intercâmbio lá na Irlanda. Bora ver, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.